Fala galera, muito bem-vindo a mais um podcast Geração Cast. Hoje a gente tem a honra, a felicidade, o prazer de receber um amigo, uma pessoa que vai nos ensinar muito sobre propósitos, sobre você ser o protagonista da sua vida e, acima de tudo, como você viver uma vida plena. Afinal de contas, é isso que ele vem trazer aqui através de um lançamento, que eu já quero dizer que esse livro aqui, eu aposto minhas fichas nele, pelo menos olha o nome da editora, Ikigai. Você já começa a sentir que o cara tem propósito em tudo. Mas eu vou deixar aqui que a gente juntos descubra como esse cara pode te dar dicas que vai mudar a tua vida. Então, me ajude a receber meu amigo Rafael Takei. Obrigado pela presença, meu irmão. Fala, irmãozão. Obrigado pelo convite. É muito legal sempre estar com vocês aqui, né, no nosso sistema, ecossistema X. Eu adoro quando você me dá esse espaço para estar com o time. Eu sabe que você está aqui é uma coisa que espero eu que seja cada vez mais frequente pela quantidade de coisas que nós temos em comum, Verdade. seu propósito, até mesmo a linha de trabalho, eventos, palestras e tudo mais. Sim. Mas é sempre um prazer lhe receber, primeiramente pela sua energia Valeu. única, pela a forma que você é generoso com todo mundo. Isso é uma coisa que todo mundo que fala sobre você fala a mesma coisa. Rafael, tu é muito generoso. E você sempre também vem trazendo muito conhecimento, né? Sempre está aí com com novidades. Hoje, né, como você falou, a grande novidade é que esse livro, que a gente vai daqui a pouco falar sobre, mas Boa. eu quero saber de você o seguinte. Rafael, eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que você sentiu no seu coração que você tomou a decisão de ser o protagonista da sua vida? Eu queria que você contasse, porque hoje você é um palestrante de muito sucesso, todo mundo fala de você, você anda o Brasil inteiro, mas nem sempre foi assim, né? Pois é, claro. Ah. Tem aquele momento que é o dia X ali que a gente faz Exato. a nossa virada, né? Eu entendo que são um acúmulo de dias que vão levando a gente para um caminho, mas especificamente no mercado de palestras, que eu falei, eu vou fazer disso a minha vida. Aconteceu quando eu já tinha começado a fazer palestras, faço palestra há 24 anos, né, e tudo. Sim. Mas teve uma vez que eu fui convidado para um programa de televisão de uma querida amiga da Lady Alves, consultório de família. E aí pediram para falar sobre Ikigai. E Ikigai é voltado à carreira, à vida. E foi um papo tão gostoso, tão bacana. Explica para nós o conceito de Ikigai. Legal. Ikigai é a junção de dois conceitos, Iki, viver, Gai, valer a pena. Sim. Ikigai é o que faz a sua vida valer a pena, o seu esforço valer a pena, o seu trabalho valer a pena. É o que a gente traduz de uma forma mais simplificada como o tal do propósito, né, aqui no português. Então a gente vai falar sobre isso, sobre como que uma carreira com propósito, como é que a gente se coloca nisso e tal, e como é que a gente se recoloca no mercado, pessoa que está desempregada ou quem está trabalhando e está infeliz. Então a gente vai ter um papo muito profundo, muito divertido, muito acessível. Isso tal. quando? Putz, isso aí acho que foi começo de 2018, talvez, 16. Não vou lembrar exatamente o mês específico, o mês e o ano foi esse bate-papo na televisão. Cara, foi muito legal porque depois desse bate-papo eles pediram, me deixa o e-mail, ainda era assim que as pessoas falavam, né? Não era direct no Instagram, para quem quiser conversar mais com você sobre propósito e tal. E eu despretensiosamente falei, e-mail? Tipo os babilônicos, né? Soltei lá, falei meu e-mail na ocasião. Choveu de e-mail. Eu não tinha noção de que a Darleide, no meio, né, dos adventistas, ela era gigantesca, assim, milhares, centenas de milhares de seguidores. Onde que era? É a TV Novo Tempo, certo. Né? E o meio adventista ela tem um programa frequente que é o consultório de família e tem muitos seguidores mesmo. Seguidores até fora do país. Pex, eu comecei a receber e-mail de Moçambique, e-mail de vários países que falam português. Pessoas querendo conversar, e ONGs e tal. E teve um em especial que me chamou muita atenção, que é onde entra o nosso dia X aí. Um em que a moça me contava uma história triste, dura, de que quando ela era criança, o que ela realmente gostava de fazer era estudar. Até aí tá tudo lindo, muito maravilhoso. Só que quem não gostava que ela estudasse era o pai dela, que achava que mulher não tinha nada que estudar. Interiorzão, lá de Minas, lá, sei lá, na região em que ela morava. O pai tinha aquela visão muito retrógrada de que mulher é para ter filho, cuidar da casa, sabe ler, escrever e fazer conta. Então agora de onde foi esse e-mail? Esse e-mail, ela é de alguma cidade do interior de Minas Gerais. Minas Gerais, do Brasil. Exatamente, Brasil, isso. E aí eu comecei a conversar com ela, ela tinha ficado muito impactada com o programa, ela comentou que, né, ficou inspirada, a gente começou a conversar sobre possibilidades, fomos trocando e-mails ali sobre a situação dela. Deu um tempo, ela parou. Alguns meses depois, não vinha mais e-mail. E aí, de repente, meses depois, ela mandou e-mail e falou, Rafa, me passa seu telefone, por gentileza. Sei que não é muito comum esse pedido, mas eu precisava te contar uma coisa que não pode ser por e-mail. Falei, tá, vamos, já conheço a pessoa e tal.
Quando ela me ligou, ela me contou o seguinte, Pex, que desde o programa que a gente assistiu, as mensagens que a gente vinha trocando, ela tinha se dado conta de que agora ela era uma adulta. Ela já tinha criado os filhos, já estava adulto. Que ela estava do lado de um marido que, diferente do pai, que por questões de educação da época, o marido apoiava para valer ela. O único limite entre ela e a educação que ela sempre sonhou era ela mesma, desse ponto em diante. Da nossa conversa, ela decidiu então estudar, se matriculou no EJA, Ensino de Jovens Adultos, e ela queria contar para mim que ela tinha terminado o ensino fundamental e estava se matriculando agora no ensino médio, técnico em nutrição, inclusive, para exercer uma profissão que ela sempre sonhou e sempre gostou. Eu me emocionei muito na hora que ela contou aquilo, e quando ela desligou, eu ajoelhei, olhei para cima e falei, faz da minha vida um instrumento para isso. Estou ficando até com o olho marejado aqui de novo. Faz da minha vida um instrumento para isso, para que eu ajude as pessoas a entenderem o que faz a sua vida valer a pena e para que eu as capacite para caminhar na direção de fazer uma vida válida, uma vida valiosa, em que a pessoa entenda o que deseja, os potenciais e consiga assumir esse protagonismo. Porque existe um momento em que a gente passa por tantas dores que às vezes a gente esquece o que a gente é capaz de fazer. Você vê, ela tinha todos os recursos naquele momento, só se achava incompetente. Sim. Esse assunto também, ele me toca de uma maneira diferente, porque a gente sempre assiste aqueles filmes e diz assim, qual é o seu pior medo? Sei lá, tal coisa vai acontecer, qual é o seu pior medo? E eu parei um tempo para analisar qual seria meu pior medo. E meu pior medo, desde sempre, eu já tenho isso assim, há muitos anos percebido, que é eu chegar em uma certa etapa da minha vida, olhar para trás e ver que eu não fiz valer a pena, que eu, em algum momento, fui covarde de tomar algumas decisões. Então, isso vem me guiado muito. E agora, antes de começar, inclusive, esse podcast, né, era o que a gente está falando. Eu me meto nas situações. Aquela história assim, eu vou e lá eu vou ousado ali, né? Ousado. Ousado no nível que a galera que está, minha família, a galera que está ao redor, diz assim, meu Deus do céu, mas como você é ousado. Eu disse assim, olha, não sei mais nada, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que se eu fizer por merecer, trabalhar arduamente, honesto, ético e tudo mais, as coisas, o universo vai colaborar comigo. Entendeu? Então, eu te digo que no nosso histórico, a gente tem grande histórico de sucesso, primeiramente porque a gente se movimenta. Eu acho que o sucesso está ligado diretamente ao movimento. Absolutamente. Né? E 2, quando você entende que tudo que você tem que fazer tem que ter a linha do propósito, tem que ter a linha do ajudar o próximo, porque é todo mundo andando junto. Todo mundo andando junto. Eu quero já entrar no assunto do teu livro, porque tem muito a ver com o que eu estou falando agora, né? Mas eu quero entender quando foi assim que eu quero um dia, você me contou esse dia aí, mas a gente sabe que você é um palestrante de muito sucesso. Eu quero que você entregue aqui, para estar inspirado no momento que nós estamos vivendo aqui, que é a gravação do Método X, claro. que eu queria colocar numa enrascada. Você veja que fora das câmeras eu não te convidei, eu quero te convidar aqui ao vivo para vir gravar o módulo com a gente. Legal. Olha, você vai dizer, mas Pex é sacana, só para eu não conseguir dizer não, que é aqui na frente às câmeras. Porque eu acho que você definitivamente tem um método que dá certo. Método esse que eu acredito que você deveria ter seus produtos digitais, ter uma parte sua no digital. Porque eu acho que você... Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu vou fazer uma observação e vou voltar e vou emendar esse assunto. Tem tudo a ver. Eu estava escutando, eu estava assistindo um podcast de Joel J com Conrado Adolfo, que são dois gigantes na área de vendas, enfim. E Joel J fez uma pergunta para Conrado Adolfo que eu pensei assim, cara, eu não sabia que podia perguntar essas coisas em podcast, não. Ele fez uma pergunta que ele falou assim, Conrado Adolfo estava falando lá sobre que ele se formou e tal, porque ele queria dar orgulho à mãe dele, não sei o que a mãe dele, não sei o que a mãe dele. Ele falou, bicho, por que tu não fala do teu pai? Ele fez é uma casa de marimondos, né? Isso aqui, né? Porque ele disse assim, já entrevistei várias vezes e você nunca topou no assunto do seu pai. Por quê? É uma casa de marimondos, né? E daí ele respondeu por que não, né? Não, meu pai, né, meu pai não teve responsabilidade, não soltou minha mãe, um monte de coisa que ele respondeu lá. Então, dessa hora pra cá, eu falei assim, cara, dá pra fazer essas perguntas em podcast, assim, colocar o convidado numa encruzilhada feito essa? Não é o que eu vou fazer aqui com você. Eu já tá pronto para soltar uma forte aqui. Vamos lá. Então bora. Eu posso? Pode. Vai. Pra mim é vontade. Eu não tenho nem cabelo para esconder a cara. Tem que ser... Você que eu quero falar, que eu nessa primeira etapa aqui do podcast, eu vou falar muito sobre você, pessoa física. Claro, a pessoa Rafael Takei. Você falou recentemente, né, que você infelizmente perdeu sua avó. Perdi minha Batiã.
E você falou que foi ela que lhe criou. Ela foi a pessoa mais importante da minha vida, porque com pais que trabalhavam em ritmo alucinado, era ela quem cuidava de mim no Lhe dia a ajudou dia. a criar. Isso. Exatamente. E aí minha pergunta era justamente essa, assim. Eu falei, por que que parte? Porque assim, minha avó não teve nada a ver com minha criação. Claro. E fiquei curioso em saber por que que sua avó foi Sim. tão responsável pela... Perfeito. O ponto tem a ver com saúde no começo, tá? Porque eu tinha um problema muito sério de excesso de produção de ranho mesmo, catarro, né? De bebezinho. E aí isso ia pro ouvido, estourava infeccionava, estourava tímpano, era um caos. E aí eu passei por uma cirurgia, não resolveu, os médicos queriam fazer outra cirurgia, minha mãe falou, não vou botar essa criança na mesa de cirurgia de novo. E ela falou, eu vou para quantos médicos precisar até encontrar um que fale que dá para resolver esse problema dele sem ser cirúrgico. E ela lá pelo 7º médico, ela encontrou um cara que falou, dá. Só que ele não vai poder tomar friagem, porque naturalmente o organismo, quando toma friagem, produz muco, e se ele produzir muco, vai infeccionar. Então ele não pode abrir geladeira, não pode tomar gelado, não sei o quê, não sei o quê. Meu pai e minha mãe trabalhando em ritmo, minha mãe sempre trabalhou a vida toda, meu pai também, falou, a gente não consegue ter esse nível de cuidado, e a gente não pode deixar na mão de um funcionário que não vai ter necessariamente o mesmo carinho, correr esse risco e tal, esse menino pode ficar surdo, né? E aí viram que minha avó e meu avô tinham recém se aposentado. Fizeram essa proposta, olha, você pode cuidar dele enquanto a gente trabalha? Então eu passava a semana na casa da minha avó e a final de semana ficar com os meus pais. Evoluindo, porque ela se tornou, no fim das contas, a pessoa mais importante da minha vida até eu me casar, ter filhos e aí a gente criar a nossa própria família. É porque aos 7 anos, quando era para voltar para casa da minha mãe, eu falei, mas aqui tá bom, tá legal pra caramba, né? Eu quero ficar até os 10. Aí fechamos um contrato de ficar até os 10. Aos 10 meus pais se separaram. E na separação eu falei, agora esse aqui já é meu lar mesmo, vocês estão num momento de divórcio e tudo, eu vou ficar por aqui. E aí com ela eu fiquei até e servi ao exército e então ganhar mundo, ganhar vida, né? Então eu chamava ela de mãe, inclusive, no meio desse processo. E minha mãe leva numa boa, tem uma relação maravilhosa com a minha mãe, com meu pai, tudo que tem direito, mas eles entendem a importância de criação que ela teve para mim. Entende? Você tem irmãos? Tenho meios irmãos. Eu sou do segundo casamento da minha mãe. Então, do primeiro casamento dela, tem meus 3 irmãos mais velhos, Adriana, que é 15 anos mais velha, César, que é 12 anos mais velho, e Renato, Max, que é 10 anos mais velho. Eu brinco que eles são como se fossem primos, né, nesse sentido, em termos de relação, né, como se fosse... Eu os amo como irmãos, obviamente, mas é diferente do irmão que cresce na mesma casa. A dinâmica tudo, né? não é igual, era outra. E minha casa é bem engraçada nesse sentido, Pex, porque minha mãe tem um ótimo relacionamento com os ex-maridos. Então, Natal na minha casa fica parecendo aqueles Natal de final de novela da Globo, com a família do primeiro ex, do segundo ex, e os filhos do primeiro ex. Tá uma galera que ninguém entende quem que é quem ali e tal. Então, esse é o ponto. Então, ótimo. Você falou que tinha uma forte para lançar. Tenho. Você falou de pai, né? No caso, você comentou do lance do Conrado Adolfo falar de pai. Tem um quê ali de um dia X primordial nessa questão da minha relação com meu pai. Você já me viu abrindo minhas palestras falando que eu sou um japonês baiano, né? E você que está me olhando aí na câmera, agora você já sabe, é verdade, meu pai é japonês, minha mãe é baiana, e você já sabe o que acontece quando mistura um japonês com um baiano, dá um egípcio. Né? Essa piada pega toda vez, né? Era muito forte. É maravilhoso. E o que é um traço da educação japonesa? É muito a questão do rigor, todo mundo atribui, né? E meu pai era, assim, um cara muito rigoroso. Pra você ter uma ideia, o que é esse dia X aí? O meu tio, marido da minha mãe, cunhado dele, tinha passado por dificuldades de vida financeira e foi morar na casa deles, do meu pai com a minha mãe. Tava aquele cunhado lá, aquela coisa meio desagradável, sabe como é que é, né? Um clima meio complicado. Para agradar meu pai, meu tio, que tinha bons dotes musicais, resolveu me pegar que tocava piano para a gente ensaiar o dia inteiro para cantar uma música quando meu pai chegasse. Então, olha a emoção. Ele lá no teclado, ele no violão, eu no teclado, a música do Fábio Júnior, emoção. Treinei como nunca tinha treinado na vida, querendo ali aquele momento com meu pai. E nem parei para almoçar, acho que fiz um lanche, já voltei para treinar mais. Anoitece, hora do meu pai chegar. 6 da tarde, ele trabalhando muito, não chegou às 6, não chegou às 7. Era 8 horas da noite, a família inteira já estava na expectativa para ele chegar. Quando a gente vê o farol do carro dele vindo lá de longe, a gente apaga as luzes para poder fazer uma surpresa. Ele entra, luzes acendem, família inteira na sala. Eu faço a melhor execução que eu podia da minha vida. E depois de ouvir essa execução do filho tocando para ele, a resposta dele foi: podia ser melhor, né? Nossa. Horroroso, né? Que anticlimático. Adivinha, eu criança, não devia ter nem 10 anos de idade, chorei, mas desmoronei de chorar. Aí ele fez meia volta e subiu, tinha tido um dia horrível, fui lá pro quarto dele e tal. Minha mãe baiana, arretada. Rodou a baiana. Subiu e foi lá jantar ele. Como é que você faz isso com o moleque? Ele passou o dia... Ele parou alguns minutos, pensou sobre a história dele.
sobre como o pai tinha feito algo semelhante ou até muito mais severo com ele, e o pai do pai dele provavelmente, é uma tradição na família, esse nível boçal de exigência, de ser o melhor em tudo que faz, desde a primeira... Eu então subi para o quarto quando ele estava pronto, ele se desculpou e disse: filho, eu tenho sido injusto com você, como eu recebi injustiça na minha vida também, e eu não quero mais fazer isso. Você não precisa ser o melhor em tudo que você faz. Se esforce para estar entre os melhores. Ser o melhor pode ser uma consequência. Tem pessoas que podem ter um pouco mais de talento aqui, acolá. Se esforce para estar entre os melhores. Os anos passaram, Pex, e esse sempre foi meu drive. Você viu minha palestra sobre Kung Fu, bicampeão brasileiro de Kung Fu. Se é para ser palestrante, palestrante mais vendido da maior agência. Se é para ser oficial do exército, fui o primeiro colocado da minha turma com 5.000 candidatos, 140 alunos. Eu tive muito esse drive de me esforçar para estar entre os melhores e às vezes acontecia de ser o melhor. Isso tinha um problema nessa crença também. Um problema de que nunca era o suficiente. A sensação, o primeiro lugar, ele é cruel. Ele é cruel no ponto que só tem lugar para um primeiro lugar e você se sente ameaçado se você está drivado por isso como uma coisa importante. Anos após, evoluindo com meu pai em estudo e aprendizado e tudo mais, a gente chegou a uma evolução dessa crença. Ok, não precisa ser o melhor, se esforce para estar entre os melhores, mas o mais importante é faça o seu melhor. No que quer que você escolha, tem coisas que você vai ter grande competência, tem coisas que você está numa zona de que não é o seu talento principal, mas se você escolhe fazer algo, faça o seu melhor, certifique-se, porque aí sim, pode ser que fazendo o seu melhor você comece a estar entre os melhores, seja o melhor, e isso serão consequências de contexto e assim por diante. Hoje esse é meu grande drive, no que eu faço, e você já me viu fazer muitas coisas por aí, eu estou sempre voltado a fazer o melhor que eu posso naquele momento com que eu consigo. Também tem um quê, sabe, Rafa, tem um quê que... tudo que você faz com muito carinho. Então, isso, obviamente, traz uma energia diferente. E a sua entrega é perceptível que você fez com aquilo com muito cuidado. Sim. A sua palestra agora que você fez no Eleve, sabe, muito, muito objetiva, muito boa, muito, muito entertainer. Isso que eu gosto de ver um palestrante entertainer, ou seja, que me entretém, né, que está lá, que eu não vejo as horas passar, e é muito bacana mesmo. A gente está falando aqui do dia X, e a emenda que eu fiz era para entender, porque assim, quando eu vou dar meu exemplo aqui, sobre os dias X que eu tive dentro da área de palestrante, eu posso citar 3 dias. Legal. Dentro da área de palestrantes, 3 dias, nesse tempo todo. Um dia eu estava 3 horas da manhã na academia. Eu tenho esses costumes de madrugada, bem né? cedo, né? Eu tenho. Então acaba que eu estava lá 3 horas da manhã ou tarde, né? Porque assim, as pessoas Depende perguntam... se você dormiu ou se acordou. Então, eu não tinha dormido. Quando eu vou 3, eu não durmo. Eu Tá. vou às 3 emendando. Aí, você sabe que eu estava 3 horas da manhã na academia, eu fiz um exercício, era uma academia, não era da minha casa, era outra academia que eu decidi, tem hora que eu disse, não, eu quero ir Outro ambiente. outro ambiente, 3 horas da manhã, chego lá. Aí o atendente na ocasião, é muito engraçado, porque o nome dele era Guilherme, e a gente sabe que essa galera tira essa madrugada para dar um cochilo, né? Opa, normal. Né? Aí eu chego lá, obviamente ele não deve ter achado muito bom, e eu perguntei, eu gosto muito, eu sou muito bom de nomes, então você me apresenta uma pessoa para mim, eu sei Olha o nome que dela para bênção. sempre, eu sou muito bom de nomes. Mas eu faço uma questão de aprender o nome de todo mundo que está na minha rotina. Por exemplo, assim, eu sei o nome de todos os meus porteiros, eu sei o nome de toda a galera da segurança, para chamar todo mundo pelo hábito nome. maravilhoso, Eu sei o Pex. nome de todo mundo, eu sei o nome de todo mundo. E já fazendo um parênteses aqui, dentro da minha área de vendas, isso me ajuda num tanto, fora que chamar as pessoas pelo nome é muito importante. Mas um dia uma pessoa veio gravar aqui um podcast comigo e chegou lá e falou assim, chegou para um rapaz aqui que trabalha lá na portaria e falou assim, eu vim gravar um podcast com o Pex. Ele falou assim, nossa, Pex é o protagonista desse prédio. Pex, você é o melhor, é um cara incrível. A pessoa lembra de você. Me fez um baita elogio que quando o cara chegou aqui pra mim, ele falou assim, cara, tu é famoso aqui, né? Porque tem 1.500 pessoas nesse Legal. prédio. O cara falou que tu é o protagonista do prédio. Olha o carinho, né? O carinho. Então, sobre o meu dia X, eu tava 3 horas da manhã na academia e fiz um exercício lá, esbaforido, sento no chão e fica assim me olhando no espelho. Tava eu sozinho, né? Já tinha passado pro Guilherme, engraçado que da portaria, né? E falei, ei, Guilherme, tem alguém aqui? E a resposta dele foi assim, essa hora? Não foi nem, não tem. Foi assim, essa hora. Aí eu fiz esse exercício, estava eu lá sentado e me fiz uma pergunta assim, olhando para mim no espelho da academia. Eu pensei assim, se
eu soubesse agora, recebesse uma informação de Deus, Pex, você só tem mais 6 meses de vida. Uau. Só que nesses 6 meses, você é obrigado a trabalhar. No que você passaria os últimos 6 meses da sua vida trabalhando? Maravilhoso. Eu fiz essa pergunta. Epitáfio. E eu faço trocentas coisas, vocês sabem disso aqui no ecossistema. Entretanto, para onde é que vai minha mão de obra? Onde, efetivamente, né? Porque aqui tem a galera toda trabalhando, mas a minha mão de obra. A minha gestão é uma coisa. Sim, mas você a tem minha uma mão de baita equipe. obra, Onde é que né? você mexe a mão? Aí daí a resposta foi imediata. Eu quero trabalhar com alguma coisa que transforme vidas. Pensei nisso, né? Daí, até então, eu palestrava há muitos anos, porém, eu passei anos, uma década, palestrando dentro da área de mercado financeiro. Para essa bolha. Para essa bolha, para dentro das empresas. Tudo 100% privado. Nada externo. E daí eu pensei, não, vou agora fazer isso fora. Isso foi ano passado. Uhum. Daí, quando eu saí da academia, já tinha uma decisão tomada do que ia fazer. Muito para essa área de eventos e palestras. Aí comecei a tomar aquelas decisões. Ter o auditório, começar a mexer com nossos palestrantes. Então comecei um movimento para essa área, pela essa resposta que eu tive pela madrugada. Isso foi um dia. Outro dia foi que no ano passado, infelizmente, quando eu perdi minha mãe, eu estava 2 semanas e meia de um evento que eu ia dar. E esse evento, eu estava assim, nos piores dos sentimentos que pode existir. Nossa, eu estava, horroroso. piores dos sentimentos. Entretanto, eu fui convencido a ir para esse evento por umas pessoas talvez que estavam pensando assim, deixa eu ver se você se distrai com alguma coisa, porque eu estava péssimo. Então, eu me sentia péssimo. E no momento que eu estava no palco, eu estava anestesiado. Eu estava completamente anestesiado. Estava completamente sem dor. Incrível isso. E, por fim, quando eu estava fazendo das palestras aqui, no nosso CT, aqui embaixo, eu passei um vídeo de 1 minuto para as pessoas. No meio da minha apresentação, tinha um vídeo que tinha exatamente 1 minuto. E as cortinas estavam abertas. E eu passei esse vídeo enquanto a galera assistia. Exatamente 1 minuto. Por um segundo eu me peguei assim, enquanto o vídeo estava rolando, eu olhando aqui para a Avenida Paulista e me esqueci que eu estava no meio de uma palestra. Eu estava tão à vontade que eu fiquei aqui olhando a Paulista, normal, e esqueci de palestra, esqueci de vídeo e tudo mais. Vídeo, você estava lá em off. Não, aí quando o vídeo acabou, eu me toquei a tempo e voltei. Assim, e eu falei pra galera, eu falei assim, gente, eu nunca senti essa sensação aqui agora. Tão à vontade. Tão à vontade, num nível que parece assim, que eu não tô nem aqui. Opa. De tão nesse nível. Então... Flow. O nome disso é flow. Cientificamente é flow. Sim. Então, quando eu falo esses dias X que vai se somar na sua vida, e é maravilhoso que ele tenha vários para estar reafirmando o teu propósito, para estar mostrando que você está, né, no caminho que você deve estar. E daí eu jogo a pergunta para você. Eu queria entender você palestra demais, mas você consegue elencar 3 dias, 3 palestras que aquela ali foi diferente? Talvez você cite um CBTD da vida, que foi um grande divisor de águas, talvez. Mas, enfim, teve alguma 3 palestras, se você puder elencar aqui? Eu vou deixar o CBTD por último e puxando outros aqui. Mas só citei assim uma. Claro, não sei se é o caso, né? Tem. Não, mas o dia do Top 5 no CBTD é aquele dia que você sente que tudo encaixou. As piadas foram perfeitas, a palestra tocou exatamente no ponto do conhecimento que as pessoas altamente gabaritadas, gente de treinamento e desenvolvimento que vê palestra toda hora das maiores empresas do país, que fez sentido, que trouxe coisa nova. E para botar uma cereja no bolo, já vou entrar logo no CBTD então. Cara, nessa palestra eu conto a história de quando eu, depois de ter sido primeiro colocado no exército, de liderança, não sei o quê, eu descambo, cara, porque eu vou acumulando frustrações que as pessoas têm no trabalho, né? E como qualquer outra empresa, eu tive lá umas frustrações com o exército e eu vou de um auto engajado para um desengajado. Fico muito nervoso, muito chateado e tal. E eu tenho um líder que me ajuda na jornada de redenção, de reencontrar meus elos do engajamento que eu trago nesse livro. E eu já pedi autorização para ele, eu mostro a foto dele, conto a história, tal, não sei o quê. No que eu estou contando a história, uma moça levantou a mão e falou, esse aí é meu pai. Meu pai, o pessoal entendeu, esse aí é meu pai, mas na verdade ele trabalhou com meu pai, ela disse. Cara, nessa hora a galera que achou que era o pai da moça, falou, como é que pareceu até combinado, assim, sabe? Então foi um monte de coisas que aconteceu que fez essa palestra ser uma apoteose. Mas vamos para algumas outras que às vezes a gente vai falar, então foi porque, né, tinha muita gente, era muito promissor. Qual é o público do CBTD? Eu digo em termos de quantidade. Tá, era em torno de 200 pessoas.
200 pessoas que, em média, o ingresso do CBTD vai de 3 a 6 mil reais. São as empresas que vão pagar para as pessoas poderem estar lá, assistirem palestrantes, treinadores e tudo tem direito para depois levar para suas empresas. Sim. Era um público de altos Onde contratantes. acontece o CBTD? Na zona, no espaço Promagno, que é entre a zona norte e oeste de São Paulo, São Paulo capital, e, enfim, é gigantesco. Qual período? Né? Sempre nas últimas semanas de junho, né? Esse ano, 2024, será nos dias 19, 20 e 21 de junho, né? que acontece o CBTD. E eles começam a receber as inscrições dele no final do ano, é isso? Isso, para quem quer palestrar, fala, pô, gostei desse CBTD, como é que eu faço para estar lá? Você tem que entender que é diferente de um evento comum em que você é simplesmente convidado. Sim. Você precisa se inscrever, é sempre entre dezembro e janeiro, que é a janela de inscrições. Você se inscreve e aí uma comissão científica composta pelos maiores RHs do país, são voluntários que falam, eu vou ajudar na escolha, recebem as propostas com vídeo, com tudo que é direito, e eles escolhem que palestrantes eles querem que estejam lá. Então não é o time da BTD que escolhe, são os representantes do RHs que se voluntariam, vêm e fazem essa escolha. Sim. Você tem uma noção do número? Nesse ano de 2024, 600 pessoas se inscreveram, eles selecionaram em torno de umas 60, proporção de 10 para 1. Aí você imagina o que é ser o top 5 de um evento tão seleto como esse. Então, obviamente, um evento que entra para a minha história e marca um outro nível na minha carreira profissional. Mas você quer saber um momento que, enquanto a gente estava batendo papo, eu lembrei aqui, cara, falei de uma palestra grandiosa e tal. Um dia, eu sempre trabalhei com ONGs, né? Comecei a palestrar no meio do Centro de Voluntariado de São Paulo, estou no terceiro setor desde a minha adolescência até hoje. E aí, por eu ter muito conhecimento de gestão e de ONGs, um grupo que está querendo abrir uma ONG voltada para o CAPS, que é Centro de Apoio Psicológico, né? Eles pediram para eu ajudá-los a bater um papo com, isso que era o curioso dessa palestra, com funcionários do CAPS e com, esqueci qual o termo mais adequado, desculpa, não é cliente, nem pacientes do CAPS, sei lá, mas é o público atendido pelo CAPS, que o público também seria parte da diretoria, era uma proposta bem interessante. E eles queriam tirar dúvidas sobre voluntariado, sobre constituição de ONG, não sei o quê. E, então, de repente, era essa roda de debate, que era mais até... Eu comecei meio que palestrando, trazendo uma visão, e começou a virar um debate, uma conversa. E o público do CAPS pergunta do jeito que quer, fala as coisas. Cara, rolou tão bem, sem máscara, que nem você falou, assim, eu estava tão à vontade naquele dia, consegui responder, consegui tirar as dúvidas dele, inspirei para que eles abrissem o que eles estavam querendo, a tal da ONG, voltada à questão da promoção do cuidado com a pessoa que tem a questão dos transtornos mentais e tudo. Eu lembro de eu chegando no carro, Pex, nessa hora, e falando, isso é isso que eu quero fazer da vida. Eu ainda não era palestrante profissional, era uma coisa que eu fazia em paralelo com as minhas profissões. Falei, cara, é um parlatore, né? Uma pessoa que vive do falar, e um falar que contribui, um falar que edifica, um falar que esclarece. Eu falei, acho que eu quero fazer esse negócio aí da minha vida. Então, esse foi um segundo dia que me emocionou bastante mesmo. Vamos para uma terceira para poder puxar aqui. São tantas emoções, né? Tantas palestras. Bom, já que a gente está falando da minha Batian, a palestra minha, que começou a minha carreira, quando eu falei, vou virar palestrante profissional, eu peguei com música de trabalho, era uma palestra sobre Ikigai, sobre o que faz a vida valer a pena, sobre propósito. E ela foi evoluindo. Ela chamava propósito de vida, qual é o seu? Tá? E aí, num dado momento, quando ela chamava Ikigai, o segredo das pessoas extraordinárias, um ponto alto dessa palestra era justamente o conflito que houve entre a minha Batian e minha mãe, porque minha Batian é japonesa, minha mãe brasileira, e o japonês tem aquela coisa muito tradicionalista de querer que japonês case com japonesa. E tem toda uma celeuma que aconteceu quando minha mãe engravidou e minha Batian viu que o negócio agora estava sério e tal. Ela começa muito brava assim com o fato de que, né, agora vai vir uma criança, ela não fica brava com esse negócio. E depois eu virei o que você viu que foi a minha relação com ela na vida dela. Ela pagou a língua no sentido de que não só ela amou essa criança, como vivemos juntos. Qual foi a questão marcante? É que teve um dia que ela foi assistir essa palestra. Você imagina o que foi para mim contar minha história com a Batian, com o pai, com a mãe, com tudo, com ela assistindo, e eu vendo no olhinho japonês, é pequenininho, o olhinho japonês é pequeno, mas dá para ver no fundo do olho dela, assim, ela fazendo uma retrospectiva da nossa vida juntos. E você sentir que você despertou orgulho em alguém que fez tudo para que as suas metas, seus objetivos, seu propósito se realizassem. A vida de palestrante proporciona momentos sublimes.
em quem palestra e em quem assiste. Isso aqui é bacana, né? É Isso maravilhoso, aqui é bacana. cara. Isso é bacana. Aqui todo Muito bom. emocionado com essa Eu também. lembrança. Porque você se tornou essa pessoa, né? Como eu falei no início, generosa e tudo mais. Entretanto, extremamente comercializável. É. Isso é que é bacana. Essa junção eu acho extremamente genial. Você faz com paixão, você faz com propósito, você tem esse brilho no olhar diferente e, ao mesmo tempo, você entende que isso é uma profissão. Sim. Você entende que isso é uma profissão. Exatamente. Em todos os sentidos. No sentido de, fui contratado, então tenho por obrigação dar o meu melhor, né? E entender que você dando o seu melhor, por consequência, gerará outros contratos. Fato. Outras parcerias comerciais. Uhum. Eu quero fazer uma transição aqui agora, já para a gente começar a falar do seu livro, que eu tenho muita curiosidade com relação a Claro, ele. irmãozão. Mas eu quero que, nessa transição do seu comercial, eu quero entender quais foram as estratégias que você usou, porque em um dado momento você decidiu, você já falou aí, decidi. Esse aqui é o meu propósito, eu não viver de palestras. Beleza. Entretanto, no meu histórico da minha vida, desde lá dos ensinamentos com meu pai, com aquela quebra de paradigma, eu quero estar entre os melhores. Sim. Né? Então, quando você decidiu estar entre os melhores, quais foram as estratégias que você utilizou que lhe levou para esse ranking? É interessante que quando você fala de ter um negócio com um propósito e ser altamente lucrativo, para a cabeça de algumas pessoas as duas coisas não encaixam. Porque ou você está dedicado a uma causa ou você cobra. Romper esse O e transformar em E é uma quebra de paradigma gigante. Pex, eu não só acredito, mas eu vejo indícios cada vez mais consistentes de que o próximo estágio do capitalismo vai ser o que a gente chama de capitalismo consciente. Eu digo porque não foi uma coisa que eu inventei. O capitalismo consciente é uma compreensão de que o capitalismo como ele é hoje, ele não se sustenta no longo prazo. E não estou falando só de sustentabilidade, abraçar árvores, não. Mas o capitalismo, ele é um modelo exaustivo, que esgota os meios de produção, esgota as pessoas, explora o capitalismo mais antigo. O que é a proposta do capitalismo consciente? Tem gente que se equivoca dizendo que o lucro é consequência. Não. Falar que é consequência pode dar a conotação de que se tiver bom, se não tiver, também não é um efeito colateral. O capitalismo consciente coloca o lucro como meio. E o meio fundamental para você poder expandir o seu alcance, o seu impacto, a sua capacidade de ter acesso a coisas cada vez melhores, a ter time, a ter uma série de coisas. Quando você entende o lucro como meio, como um recurso poderoso, assim como são as pessoas, as competências, assim por diante, aí você consegue montar estratégias que incluem o lucro como algo fundamental. E é o que acontece comigo como palestrante. Você perguntou sobre, então, a partir de que você tem essa visão do capitalismo consciente, como é que funcionam as suas palestras? Eu trabalho, quando o pessoal fala de cachê, da comissão e tudo mais, com a visão de ter um valor de referência. É o valor que o mercado enxerga que vale uma palestra como a minha, com a notoriedade que eu tenho, com a autoridade, com a competência que eu tenho para fazer. Mas a partir desse valor de referência, eu sou muito aberto à negociação. E não é somente para conseguir fechar, eu nunca vou querer prostituir o mercado. Mas é porque, caso a caso, eu vejo também quando o impacto dessa palestra é mais relevante até do que a receita que aquela palestra vai trazer. Vou dar um exemplo claro e simples. Palestras para o ramo educacional, né? Cara, palestra para o ramo educacional, às vezes a escola, a faculdade ou aquela prefeitura não tem aquele cachê que uma multinacional vai ter por uma série de limitações. Meu time já tem muito claro que, sendo possível viabilizar os nossos custos e ter e manter uma condição, a gente vai fazer a melhor condição que for possível para o ramo educacional. ONGs, a mesma coisa. Muitas vezes vou voluntariamente e tal, mas ONGs maiores, ela fala, puxa, Rafa, a gente é grande, mas não é, você sabe como é que é? Eu sei como é que é. Quanto que você pode fazer? Você tem um cheque em branco. Se é uma organização social que é filantropia de fato, não é pilantropia que existe também por aí, eu conhecendo o trabalho, eu falo, quanto você consegue? Porque é o básico, porque eu tenho um time, eu tenho pessoas, tenho comercial, tenho toda uma galera, eu podendo custear, eu tô lá. Então você vê que essa é uma estratégia que me permite, ao mesmo tempo, ter uma flexibilidade, mas também me posicionando lá no meio de palestrante. Outras coisas importantes, Pex. O palestrante de tudo, falando especificamente sobre o ramo de palestras no meu negócio, o palestrante de tudo é o palestrante de nada. Você não pode ser genérico no ramo de palestras, senão você não tem valor perante os contratantes.
né? Então, você precisa escolher uma bandeira, uma causa que é aquele seu tema central. Lá atrás eu conversei com o Ikigai e percebi que essa causa ela era muito bonita, muito inspiradora, mas não era tão vendável até então. Propósito é um negócio legal, mas as pessoas não querem, como empresa, negócio, necessariamente só o propósito, que é a aplicação prática do propósito que vai trazer resultados para a empresa e transformação na vida das pessoas. Sim. Foi aí que a palestra de Ikigai até então, que era uma palestra que vendia muito em dezembro, novembro, celebração de ano, de empresa, festa, e era isso, ela foi se desdobrar em outras palestras como aquela que você assistiu recentemente de protagonismo. Sim. O que é protagonismo? É o propósito em ação. É ter uma visão clara do que eu quero, do que eu desejo e tomar as ações necessárias para isso. Então é uma palestra que mostra a parte comportamental de quem vai ver de acordo com o propósito. Por que a palestra de gestão com propósito foi tão aclamada? Porque eu mostro para os líderes como é que ele entende o propósito do negócio no qual ele está inserido, envolve as pessoas que trabalham com ele nesse propósito, gera comprometimento e capacidade de entrega nas pessoas. Você vê que as palestras, como um todo, elas vão se encaixando sempre tendo como núcleo o propósito, mas nem sempre eu vendo uma palestra de propósito para as pessoas. Então, você que está querendo ser palestrante, escolha qual é essa bandeira que você defende. Para citar exemplos paralelos, a gente tem o Fábio Nudge, meu amigo, que começou a trabalhar com a questão da infobesidade, o quanto que a gente está tomado pelas telas. Tem meu grande mentor na carreira de palestrante, Marcelo de Elias, que é especialista em gestão das mudanças. Que empresa que não passa por mudanças? Sim. Além da Graneiro, muitas outras. Né? Então, sempre que tem uma aquisição, tem uma venda, tem uma mudança de produto, tem uma mudança de... Pô, o Marcelo é um dos top F-Mind do Brasil em relação à mudança. Então, escolha isso. Escolheu, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar começar a fazer essa palestra frequentemente para que você vá lapidando a palestra e as pessoas vão conhecendo. Fazer em grandes eventos, fazer em eventos estratégicos como... Aí você tem que ver a tua área. Se a minha área como é de gestão, eventos de gestão de pessoas, eventos de liderança, assim por diante. Descobrir quem faz esses eventos e se voluntariar para estar lá, para começar a criar um movimento. Você precisa ter o Google, né, como hoje ainda a maior ferramenta de busca que a gente tem no mundo, te anunciando ali. Você precisa fazer seu anúncio no Google para que quem procure e nunca te ouviu falar de você, chegue lá com palestrante de liderança. Vai aparecer lá meu nome. Se escrever lá palestrante motivacional, eu provavelmente vou estar ali na lista. Você vai montando várias estratégias para as pessoas chegarem até você. Chegou, você precisa ter toda essa estratégia comercial também. Aí você falou de time. Exato. Beleza. Como imagino que você é muito eficiente com o time básico. Sim, porque sim. também Enxuto, tem isso que temos que entender, que a eficiência nós temos que ser enxutos, até por uma questão de leveza. Exato. E também que todo mundo, já que você fala muito com propósito, aí isso é bacana, porque o propósito faz com que a tua gestão ela seja enxuta, porque está todo mundo no máximo da sua eficiência, porque está todo mundo no propósito. Porque quem não está no propósito é uma pessoa que talvez não esteja ali no máximo da eficiência, né? Da entrega. Como é teu time? O teu time hoje... Legal. Como todo mundo que empreende, o time antes era uma equipe, né? Sim, ou seja, quando eu saí, eu fui professor universitário, coordenador, o meu último emprego CLT foi esse, deixei meu cargo como coordenador para virar palestrante, era eu mesmo quem anunciava, respondia para as pessoas no WhatsApp e tudo que tem direito. Chegou um ponto que eu comecei a perceber que eu precisava de mais gente. Ao invés de trazer direto para o meu time, fica uma dica para quem está nessa situação, eu fui procurar a Apollo Palestrantes, maior agência de palestrantes do país, e fiz uma proposta, já que a casa já me vendia, eu tinha uma relação com eles. Eu falei assim, olha, e se vocês colocassem alguém do seu comercial para ficar dedicado a atender? Eu já recebi em torno de 40 pedidos de palestra. Aí, desses pedidos a gente tem uma taxa de conversão de 20% em média. Então, eram 8 palestras por mês ali que eu realizava em média. Tem meses com mais, meses com menos. Né? Alguém para poder cuidar desses leads, 40 leads, porque não é uma coisa que eu preciso ter uma pessoa o dia inteiro fazendo isso comigo, e aí a pessoa consegue fazer outras coisas aqui na Apollo, me ajuda e tal. E aí a Apollo topou essa parceria, onde eu virei palestrante exclusivo deles. Então, até então, ficava lá com a Apollo. Chegou um ponto agora que minhas demandas cresceram tanto, Pex, que eu falei, cara, não dá para a pessoa dividir a atenção agora. Preciso trazer alguém direto para o time. Então, eu peguei um amigo meu, o Odair, que está comigo desde 2018, me apoiando, fazendo vídeos, fazendo uma série de coisas, né? Ele sempre se dedicando voluntariamente, fazendo permutas, trocas com ele e tal. Eu falei, daí, vem para dentro da casa, cara. Vamos trabalhar comigo nesse negócio. E ele hoje é o meu comercial, né? Uma vez que eu fecho, então, direto comigo... Quais são as responsabilidades de Odair? Responsabilidade de Odair, vamos lá.
pessoa foi lá e deu... entrou no Google, me achou. Ele não prospecta ativamente, olha aí. Não. É engraçado, cara. O ramo de palestra é um ramo que trabalha essencialmente com vendas passivas. Que sentido de venda passiva? Você cria aquela história, você não vai caçar borboleta, você cria o jardim e as borboletas vêm, sacou? Sim. Então você cria o site, tem o vídeo, tem o Caramba 4, as pessoas chegam no seu jardim, fazem clicam ali no Instagram, no WhatsApp, no e-mail e chega para nós demanda. Gostei, vi o site, queria saber mais sobre as palestras do Rafa. Desse momento em diante é onde o Daír começa a negociação com o cliente, entender o tema que a pessoa quer, a data, o cachê e assim por diante, né? Fechou, a partir daí eu passo para a Apollo. Uma vez que está fechado, ainda mantenho a relação com a Apollo, porque aí tem toda a parte administrativa, de logística, de contrato, de cadastro na empresa, de fazer o card mesmo, de acertar onde é que vai ser o hotel, todos os detalhes. Tem muita parte administrativa que lá no começo era eu quem fazia sozinho. Hoje eu tenho a Apollo com equipe jurídica, equipe de logística, tudo isso que faz esse trabalho para mim. Então eu uso um ativo alavancado. Ao invés de eu ter que pagar pela pessoa, eu tenho isso junto com a agência. Mas eu não tenho uma agência que me ajude e tudo mais. Eu te diria, se você está começando, faça você mesmo para você começar, até porque você não vai ter a frequência ainda no começo. Mas fazer você mesmo, o que é fazer você mesmo? Você falou site, o que é fazer você mesmo? Tá, eu digo faça você mesmo essa parte do comercial e do administrativo. No começo, quando a gente tem baixa frequência de palestras, é o próprio palestrante quem faz. Maravilha, mas como é uma coisa que você falou que é uma coisa passiva, você espera chegar, então como é que se faz um jardim? Legal. O jardim, pontos essenciais ali. Por incrível que pareça, em século XX, o site ainda é o caminho que as pessoas chegam no palestrante. Muita gente acha que eu vou ter um Instagram bombado, fazer 1000 coisas. Desculpa, cara, o Instagram não é o lugar onde você vende palestra para a pessoa jurídica, que é o meu caso principalmente e tal. O Instagram é um lugar de autoridade. Eu tenho um Instagram, você segue lá, @RafaelTakei. Rafael com F, Takei, T-A-K-I. Você vê que eu tenho um número lá de seguidores, tem uma agência de social media fazendo, mas ele é um cartão de visita. Que quando as pessoas já chegarem em mim de alguma forma, elas vão lá só para me conhecer mais, para validar se eu sou esse cara que eu estou falando e tal. Mas você julga que é importante ter um Instagram trabalhado. É importante ter um Instagram profissional, porque isso te ajuda a subir seu cachê com o passar do tempo. Mas não é por lá que as pessoas te procuram para comprar. Entendo. É pelo Google. Sendo pelo Google, eles vão clicar e vão ter que chegar numa landing page, num site seu. Esse site eu recomendo que você faça de forma profissional. Então, site, LinkedIn. Legal. LinkedIn é muito bom porque é uma outra fonte de acesso onde as pessoas vão te consultar. Mas há buscas em LinkedIn por palestrantes? Pouco. Quando o contratante vai procurar palestrante, ele vai no Google. Até hoje ainda é assim. O que vai ter no LinkedIn, que aí é bastante forte, é pegar como o próprio Marcelo de Elias fez uma estratégia forte e virou top of mind, virou top voice, como eles chamam no LinkedIn, na área de gestão das mudanças. Sim. E aí ele está sempre postando coisas, falando coisas, ele está gerando autoridade para gente que já foi contratante, que já pesquisou ele para fazer o remarketing, comprar de novo, lembrar dele, ou para quem está chegando, ir lá no LinkedIn fazer uma conferência, tá numa dor e percebe ali um conteúdo dele, né? Eu já tive sim, obviamente, tanto pelo Instagram como pelo LinkedIn, contatos aqui a colar de, Rafael, eu gostei, tem como a gente falar sobre uma palestra, mas é uma mínima parcela, ali não é a sua loja principal, entende? O que é importante em relação ao site? Se você quiser, copia e cola o meu, segue, e não vai só no meu, pega outros como referência. Ô Julian, bota o site aqui. Coloca aqui. Bota aqui pra gente já Rafael Takei. Já promover aqui também. Boa. Rafael com F, Takei, T-A-K-I.com.br. Aí você entra na aba palestra, tá? Que meu LinkedIn, meu Google Ads, ele desova direto lá. O pessoal que chega vai conhecer as principais palestras que eu trabalho hoje. Tá, do site, o que eu preciso ter além disso? Vídeo. Cara, é fundamental você ter um vídeo trailer seu como palestrante. Onde? Você faz o vídeo... eu vou falar sobre o que tem que ter no vídeo, mas é um vídeo que você posta no YouTube mesmo, Sim. mas que vai estar no seu site. Olha aí, clicar na minha... Isso, palestra. Esse aqui é meu vídeo como palestrante, tá vendo aqui, ó? Esse é um vídeo que hoje eu daria uma nota... Veja, tem 1 minuto e 30 o vídeo, não pode ser longo. A gente faz vídeo de 6 minutos, 9 minutos. Ele é trailer, como qualquer trailer de filme. Tá. Ele é curtinho ali. Eu acredito que ele tá mais para um teaser. Ele é como se fosse um teaser, Né? Exatamente. É para gerar aquele desejo, né, na pessoa te assistir. Isso. E ele já aí o que é legal ter nesse vídeo? Você em palcos, esse é o palco da primeira vez que fui pro CBTD em 2022. Deixa aí rolando, sem som, mas deixa aí rolando. Legal. Eu aqui, ó, palco do CBTD, os caras já vêem um palco bonitão, o cara é profissional. Aí aqueles bullets, né, o cara falando, chega de ar inevitável. Aí eu falando umas coisas legais, no caso você lá falando sobre o seu tema, e aí trazendo impacto, né? Aí você vê que já é outro palco, então ver palcos diferentes e tal, para poder ter noção de que você não palestrou só em um lugar e gravou ali.
música bacana, que não está passando, mas aquela música de impacto. Sim. Então, olha, quem está curioso, vai lá copiar. Vai ver, né? Vai lá só ver. tá então, vídeo. Aqui. Por que precisa do vídeo? Se você chegar numa agência de palestrantes e falar, eu queria fazer parte dessa agência, tá? Eu falo, legal, manda seu vídeo para dar uma olhada. Porque esse mesmo vídeo é o que ele vai precisar mandar para o contratante, para ele prever você falando no palco e tal. E assim por... Tem gente que no bate-papo manda muito bem, mas no palco trava. A gente vai continuar falando do resto da coisa. Isso aqui é uma outra coisa. Aí depois você vai ter descrição das suas palestras, né? Clica aqui no vídeo liderança. Legal. O que eu fiz é uma estratégia diferenciada e que tem trazido bastante resultado. Para cada uma das minhas 6 palestras mais contratadas, hoje, depois que eu já emplaquei, eu criei outras, né? Sim. Você começa com uma palestra que vai ser a sua carro-chefe. Pegou o jeito, aí você começa a ver outras demandas. Para cada palestra minha, eu tenho um vídeo de 1 minuto. Esse eu me disciplino mais ainda. Falando sobre a essência da palestra. A ideia geral, porque depois a gente vai customizar de acordo com a dor da pessoa, né? Palestra sobre liderança, sobre protagonismo, que é que você viu, comunicação assertiva e inteligência emocional. Tem os temas principais onde o propósito se aplica nas organizações, nas empresas aí. Pequena descrição, um parágrafozinho para a pessoa bater o olho e já ter uma noção do que ela vai encontrar. Videozinho para ela poder mostrar para o chefe dela, tudo que tem direito. E roda um pouquinho mais aí, sobe lá. O botão mais importante, vamos conversar, né? Do que a pessoa se interessou, ela clicou aqui. Pode clicar, irmãozão. Aí tem mais trecho de... Aí tem vídeos, meu vídeo na mídia, vídeo no meu programa de televisão, você bota outros vídeos lá. Ah, bacana. Aí daqui a pessoa vai colocar lá o seu... Pode escrever por e-mail. Eu comecei, quando eu fiz esse site, 80% das pessoas me chamavam pelo WhatsApp, 20% por e-mail. Com meus amigos era o contrário. Eu não sei se é porque o jeito que eu construí a landing page fez o WhatsApp ficar mais atrativo, eu não sei exatamente. Mas hoje já é meio a meio praticamente. É 60-40, eles se alternam, assim, sabe? Eles, por incrível que pareça, as pessoas ainda mandam e-mail para perguntar, isso aí você fala com a pessoa, conversa com ela. O WhatsApp também tá aí. E aí, cara, mandou o WhatsApp, é o comercial... Aí chega lá pro Odair poder fazer esse trabalho. E aí outra coisa que você precisa ter como palestrante, Media Kit. O que é o Media Kit? É aquele, como se fosse o folder da tua empresa anteriormente, mas é um folder digital que tem basicamente o que está lá no site, transformado num modelo de PDF, bonito, com uma cara... Eu já vi, por exemplo, lá na própria Polo, tem palestrantes que o Media Kit está lá também, tem como clicar e ter acesso ao Media Kit. Sim. Na própria página. O teu tem isso? O meu... Porque eu vi que várias pessoas não têm. O meu eu acabei não fazendo isso. Gente bem... O Marcelo de Elias, por exemplo, tem o Media Kit dele lá para clicar. Eu não coloquei na minha estratégia, porque o meu Media Kit ele já está no formato de... A minha página ela já tem um jeitão de Media Kit, assim, também, sabe? Então eu percebi que é legal... Quando a pessoa me chama, a gente bate um papo e aí não precisa mandar todas as palestras do meu Media Kit. Ele me conta a dor dele, eu mando só de liderança, que você não confunde. Ele vê 2, 3, 4, ele já não sabe mais qual que ele quer, que é o que o Barry Schwartz chama de paradoxo da escolha, né? Você bota escolha demais, a pessoa fica triste. Ela fica, ela fica insegura. Ou então, mesmo que ela saiba, ela fica, mas será que a outra não poderia ter sido melhor? Você tem que ajudar a pessoa nesse processo de escolha. O que o meu comercial faz dali em diante é quando a pessoa entra em contato, ele não é nem um comercial, eu chamo ele de assessor de solução. Ele tem que entender que dor é essa, entender qual a minha melhor palestra para isso, ajudar a pessoa a chegar nessa escolha por conta própria, inclusive, para que quando a gente manda a proposta com o preço, o valor está construído porque ele já entendeu que eu sou o cara que responde aquilo que ele está procurando, entendeu? Bacana. Para finalizar a questão de time, então você tem aí o Odair, né? Odair, que é meu time direto. Eu tenho muitos times indiretos, vamos lá, que são times que eu mantenho constantemente, mas que eu pago de forma terceirizada. O pessoal da Polo, que para cada palestra minha eles fazem a parte de pós. Eu tenho o time da Mais Leads Palestras, que fazem a parte de social media, né, que cuida de linha editorial, tudo que tem direito. Eu tenho a Kelly e a Celeste, que fazem a parte de assessoria de imprensa, porque... mas eu preciso de assessoria de imprensa? Não, pelo amor de Deus, não comece por aí, tá? Isso vai te atrapalhar, na verdade, até se for por esse lado. Começa pegando uma palestra e fazendo essa palestra ficar top e vendável. Fez isso, faz a estratégia comercial que a gente falou agora, tá vendendo bem, aí chega o momento que eu tô hoje, que é o fato em que eu sou muito vendido, a pessoa chegou em mim, ela compra, ela já conhece, sente segurança, mas nem todo mundo conhece. A assessoria de imprensa, que é o que eu tenho hoje, é um time para aumentar a sua visibilidade, para que o seu reconhecimento cresça. É aí que você vai lançar livro, para melhorar a sua autoridade. Se já tem livro também lançado, tá tudo certo, não tem problema. Mas ajuda, porque aí você já tem toda a casa prontinha. Se você começa já com assessoria de imprensa e seu comercial tá ruim, você não sabe que palestra que vende, as pessoas vão chegar e você não sabe o que vender, né?
Deu um link absolutamente perfeito, que eu já tinha até puxado o livro aqui, porque eu falei que eu quero falar do livro, mas já tenho uma pergunta já de cara a Claro, fazer, bora. porque assim, nosso podcast, ele é essencialmente empreendedorismo e vendas. Beleza. Você não só está, assim, a novidade para mim não é só você lançando um livro, é da sua própria editora. Sim. Então, eu já quero começar perguntando da editora, Legal. beleza? Como é que foi isso? Lembra da tal da Darley Alves, que eu fui lá no programa dela Sim. e tudo? Ela é esposa do J. Washington, que é um cara também muito relevante no meio adventista e na minha vida, com certeza. Radialista e tudo. O J tem uma editora também, né? A editora faz bem. E ele falou, irmão... A gente tem um aqui também, o Xbook. Então, Lá embaixo. quando for lançar seu livro, cria a sua editora, para você poder manter a propriedade intelectual sobre a sua obra, né? Para você ter liberdade de vender no preço, na forma, do jeito que você quiser. Então ele me deu essa dica. Falei, cara, vamos nessa. E assim, qual que é a grande complexidade de abrir uma editora? É adicionar os quinais, né, que são os códigos ali, no seu CNPJ. Tem um custo isso, obviamente. E a partir daí você cria logo, cria tudo que você precisa, nome fantasia e tal. Falei, cara, é um trabalho, investimento relativamente simples e não tão grande, em meio a todo o investimento de escrever, de publicar, de pagar pelo livro. E aí eu passo a poder, a partir de agora, lançar meus próximos livros de outras pessoas também que quiserem, né? Então até o cara que me ajuda na parte de editoração, que é o Sérgio, já estou conversando com ele, cara. Tem uma gente querendo fazer livro comigo, ele faz a parte de editoração, a gente faz pela editora, né? Tem gente que não está querendo abrir editora que nem a gente, né? E porque, no caso, Sérgio, ele é responsável pela gráfica, O Sérgio é o cara que faz, depois que o texto está pronto, é que transforma em livro, né? Porque para isso você precisa coloca no sumário, ajusta, faz a edição, diagramação, aí faz cadastro no SBN, tem um monte de detalhezinho que quem não é do meio, até então não estou começando os primeiros passos, você não sabe como fazer. O cadastro da SBN dura quanto tempo? Pô, ótima pergunta. É um ponto que eu ainda vou ter que aprender bastante, cara. Porque já tem um tempo. Eu nem sabia que expirava, para ser sincero. Oi? Eu nem sabia que expirava o cadastro em um livro no SBN. Dura. A minha pergunta foi, quando você dá a entrada, em quanto tempo sai? Coisa de uma semana. Então, porque acredito eu que esse é seu primeiro livro pela Ikigai. Primeiro livro pela Ikigai, exatamente. Eu tenho 5 outros livros em coautoria. Coautoria, né? sim. Livros com outros autores e com organizador. Esse é meu primeiro livro autoral e eu já lancei criando minha própria editora. Pronto, é isso que eu ia dizer. Você lançou esse livro, Gestão com Propósito, como despertar o engajamento liderando da cultura alta performance. Isso. Você falou para mim que isso não é uma versão finalizada. Como é que você falou? Tá. É porque no momento que a gente está conversando agora, os livros estão sendo... esse aqui foi o boneco, né? Aquela primeira cópia que eles fazem, pra gente poder olhar, ver se a capa tá certa, se não sei o quê. Eu mudei algumas coisinhas de detalhe dentro do livro mesmo, de coloração, de escurecer uma coisa aqui e acolá. E eles estão imprimindo agora a primeira edição lá, entendeu? Então o que está aqui na nossa mão aqui é o boneco que eu estou levando quando vou para programa de entrevista, claro. Rádio, enquanto não sai o... A versão comercial sai quando? Dia 20 de junho, às 11 horas, no CBTD. Olha só. Aí falando sobre estratégia, você vai entendendo que você vai ficando intencional naquilo que você faz, né? Fui eleito como top 5 pela minha palestra no passado e pelo público. O top 5 do CBTD de 2023 ganhei na hora o acesso em 2024 a não ter que passar pela comissão científica, porque ele já vai participar da plenária top 5. Os 5 melhores palestrantes do ano anterior fazem um TED, 15 minutos ali sobre o que foi a palestra mesmo, clássica daquele dia. Falei, cara, eu vou ter um TED para fazer para 2.000 pessoas. Se foi insano com 200, imagina com 2.000 o que vai ser eu poder fazer a palestra e tal. Falei, agora eu não posso mais procrastinar. A gente vai, né? Você está falando muito sobre protagonismo e tudo. Eu estava com a ideia de escrever livro sobre esse assunto há muito tempo. Falei, agora eu preciso tirar esse livro na verdade, colocar esse livro no papel, né? E fui escrevendo, para poder, logo depois, na minha plenária Top 5, que vai ser dia 20 de junho, das 8 às 10, acabou a plenária, às 11 da manhã é o lançamento do livro. A pessoa sai da plenária, acabou de me ver, Alice no Top 5, e já vai lá receber o livro autografado. Eu até quero te contar, se você desejar ir lá. Você precisa se inscrever no CBTD, quiser mandar um direct para mim lá, @RafaelTakei, eu te mando o link para você poder se inscrever no CBTD gratuitamente, né, na parte da Expo. E os 10 primeiros que estiverem na fila às 11 horas da manhã vão ganhar uma cópia desse livro. E todos os demais vão ter a promoção de lançamento, que estiverem na fila ali, os que não foram os 10 primeiros, de 50% ali de desconto no lançamento também do livro, que é para fazer aquele auê danado no CBTD. Imagina aquela fila. O que é esse cara que tá fazendo fila? Não é o Karnal, não é o Clóvis, é careca igual, mas qual é que é?
É isso aí. E quem não vai, infelizmente, conseguir estar lá, como é que faz para adquirir o livro? Legal. Pex, na real, eu foquei tanto nesse momento agora para o lançamento presencial, e esse é um livro muito feito para vender direto para o cliente, né? Sim. Então a empresa me contrata para fazer palestra para liderança, e eu também coloco o livro na jogada e também para presentear clientes e tal. Eu não criei um canal de vendas digital para esse livro ainda. Como o lançamento ainda é para dia 20. Tipo assim, se entrar no seu site, não vai conseguir comprar por lá, não? Por enquanto eu não Não coloquei. pensou ainda? Porque assim, o que acontece, cara? Aí é detalhe meio administrativo do negócio. Quando você vai vendendo no seu site, tem todo aquele negócio de fazer a postagem do livro, né? A pessoa comprou você tem que ir lá no correio, postar, não sei o quê. Eu estou acertando os detalhes com o editor Sim. em relação a isso, para o pessoal que quiser digital, eu ter alguém para poder fazer esse delivery. Como ainda não está estruturado essa parte, que o foco é mais do presencial por hora, ele vai ficar desse jeito. O que vai ter, isso já no dia 20 vai ter, é o pessoal que quiser comprar pela Amazon Books, né? Aí você consegue comprar a versão PDF dele. Mas aí, quando você vai na Amazon e que resolve comprar o impresso na Amazon, eles meio que imprimem lá e sai uma fortuna, assim, para poder vir dos Estados Unidos para o Brasil e tal. Eu estou vendo ainda exatamente qual é o seu caminho de logística para entregar esse livro, que ele não é... Ele até então ele foi criado mais para liderança e para empresa diretamente, entendeu? Beleza. Eu até tenho uma dica para te dar, mas vou dar fora das câmeras, porque demorou. eu vou falar o nome da empresa. Porque tem empresas aqui que faz isso, né? Que você... Deixa as cópias lá, eles fazem. Deixa lá e compra no individual, eles imprimem e mandam, isso no prazo de 3 dias. Tá procurando isso aí, cara. Então, bom, a gente vai... Aí, tá vendo? É o poder da conexão. Deu um monte de dica, de um monte de coisa aqui, já saiu com uma dica também, uma solução que eu estava buscando. Mas agora vamos lá, para dentro desse livro. O que é que você entregou aqui dentro desse livro? Legal. 3 partes essenciais. Eu abro minha palestra sobre liderança perguntando: quem aqui gostaria de trabalhar com pessoas com mais brilho no olho, vontade de fazer, acontecer, pessoas mais engajadas? Adivinha quantas pessoas levantam a mão na plateia em todos os lugares do Brasil e do mundo? 100%. 100% das pessoas, não só os líderes, até os liderados, querem trabalhar com gente com mais brilho no olho e com vontade de fazer acontecer. Sendo esse um desejo universal, a Gallup, que é a maior agência de pesquisas do mundo, faz anualmente uma pesquisa para descobrir quantos são os engajados no mundo do trabalho. Imagina, Pex, a cada 100 pessoas, em média, quantas serão aquelas que são essas que fazem, né, o que tem que fazer bem feito, você não precisa falar 2 vezes? Quantos por cento será que dá? O pessoal fica em dúvida, né, conversa um com o outro e tal. Hoje o número são 23%. E se eu tenho 23% de engajados, de um outro lado, mais perigoso que isso, eu tenho 18% de desengajados. Caras que, apesar de estarem no nosso negócio, ocupando uma posição, recebendo salário, estão contra o negócio. Falam mal da tua empresa, maltrata o seu cliente, arruma encrenca. Esse livro, ele começa de cara mostrando por que essa pessoa fica assim. Por que esse cara que está trabalhando para mim, onde ele se tornou um desengajado? Porque nenhum de nós, em sã consciência, contrata uma pessoa desengajada. Ela, no começo, ela demonstra ser engajada, ela prova que gosta, que quer, e algo se perde no caminho, seja para ela ficar contra ou para ela ficar morna, que a Gallup chama de não engajado, 59% dos colaboradores. A primeira parte desse livro fala sobre os 4 ralos do engajamento. Eu criei um acrônimo, você sabe que eu gosto de criar acrônimo, né? Para os 4 ralos, que é o acrônimo que você tem que ter atenção para que a sua empresa não feda. FEDA. Para que você lide com a frustração, F, estagnação, E, a desvalorização, D, e a agressão, A. As empresas, tem muitos outros motivos possíveis, não é exaustivo, mas esses são alguns dos principais que eu vejo na minha experiência rodando pelas empresas afora e pelas pesquisas que a gente fez. Elas perdem as pessoas, no primeiro ponto, pelo desalinhamento de expectativas, que gera frustração. Pela não perspectiva de crescimento, que é a estagnação, que você, poxa, eu não sei o que vai acontecer, se eu vou ter uma promoção, se eu vou ter um aumento, eu estou aqui, não importa o que eu faça, nada vai acontecer diferente. Pela desvalorização, que é a desproporção entre o quanto eu entrego e o quanto eu recebo de volta da empresa pelo esforço que eu tenho. E, essencialmente, a pessoa vira um desengajado quando passa pela agressão. Os inúmeros casos de assédio moral ou os insultos menores até que a gente passa no dia a dia, que pouco a pouco faz a pessoa entrar no nós contra ele com a empresa. Primeira parte do livro são os ralos do engajamento. Segunda parte é o quê? É a solução. A gente já contextualizou o problema, já mostrou algumas coisas que podem ser feitas, mas a segunda parte são os 4 elos do engajamento, que foi a alma da minha palestra lá no CBTD. Atitudes essenciais que esse líder precisa ter para manter as pessoas engajadas desde o início da experiência do colaborador até o dia que ele venha a se desligar. Naturalmente isso faz parte hoje do mercado de trabalho, mas para que seja eterno enquanto dure, para que essa relação seja o mais favorável possível para ambas as partes. Então existem 4 elos do engajamento.
Envolvimento, que requer saber escutar as pessoas, ter uma escuta ativa, em que você não só ouve o que elas têm para falar, mas pergunta e investiga. Você viu isso na minha palestra de protagonismo, aquele resposta ativa construtiva. O segundo elo é o comprometimento, em que depois de escutar, a gente não é terapeuta, né? Não adianta só ficar escutando as pessoas. E terapeutas não fazem só isso, obviamente, mas a empresa ela tem um papel de levar a pessoa para uma ação específica. Sim. Logo, eu preciso gerar comprometimento. E a gente consegue isso através de negociar com as pessoas. Ok, te escutei, entendi suas expectativas. Agora deixa eu contar as expectativas do negócio e minhas como líder, para a gente poder fazer casar uma coisa com a outra, que é o processo de negociação que faz funcionar. Terceiro elo, desenvolvimento. E chega a ser poético. Eu comecei com o envolvimento e agora é o desenvolvimento, que quando eu ponho esse cara para jogar. Eu ouvi ele, eu combinei com ele, mas nem sempre ele cumpre exatamente aquilo que a gente combinou. O que aconteceu entre a gente combinar e ele cumprir que ele falhou? No livro a pessoa vai entender 2 fatores essenciais que são os abismos de vontade e capacidade, em que o líder tem um papel importante e o verbo é em encorajar essa pessoa para aumentar a capacidade dele e redescobrir que obstáculos para a vontade dele estão acontecendo. É priorização, é dificuldade com outras pessoas e tal. Falamos de 3 elos, envolvimento, comprometimento e desenvolvimento. O que mais eu tenho que fazer com esse cara? Com esse cara, nada. Mas você tem que lembrar que estrelas sozinhas não fazem uma constelação. A gente vê o time aqui do Sistema X e eu vejo que tem várias pessoas que trabalham com você. São várias pessoas com diferentes talentos e limitações. Sendo assim, o nosso 4º elo é gerar pertencimento a um time. E isso requer que o líder seja hábil em orquestrar esses talentos e essas limitações, fazendo com que as pessoas se complementem e cumpram as várias funções para que o propósito da organização seja cumprido. Ao longo desse livro, na segunda parte, o líder vai ter não só as reflexões, inspirações, histórias, exemplos, mas ferramentas para exercer cada um desses 4 elos do engajamento. Para fechar aqui, tá longa essa explanação, mas para afinal é um livro inteiro, nossa terceira parte é a fundamentação da gestão com propósito. Então a gente trouxe coisas muito práticas, onde é que está o problema, onde é que está a solução, mas quais são os fundamentos da gestão com propósito? De onde surge? O que embasa? Dali eu falo sobre capitalismo consciente, sobre organizações exponenciais que colocam o propósito transformador como uma das bases dela. Vai trazer o Simon Sinek como descobrir o propósito de uma empresa. Então o último bloco ele tem várias coisas que o líder precisa ter de conhecimento para se tornar esse líder que conduz as pessoas em direção ao propósito. E quando você foi escrevendo esse livro, qual foi a sensação que você foi tendo no ato da escrita mesmo? Assim, nossa, eu estou entregando um ouro danado. Isso aqui tem meu DNA, isso aqui tem... Tá entendendo? Assim, você sentiu que na entrega, que já deixei aqui de pé pra galera. Opa, maravilha. Na hora que eu te perguntei, essa é a versão final no sentido de capa e tudo mais? A capa não mudou nada na capa. Beleza, lá. Então já deixei aqui pra galera marcar Perfeito. bem. Qual foi a sensação no ato da escrita em si? Você sabe que eu sou muito autêntico, Pex? Vou falar que a primeira sensação é preguiça. A primeira! Porque e não é só preguiça, mas é um Você tem tanta coisa para fazer. Entre eu viajar para o Oiapoque, o Chuí, leste e oeste do país, é viagem, é logística, não sei o quê. É filho, é família, é lazer. É tanta coisa que você tem que criar o hábito. E vencer essa barreira de que você não era um escritor e passa a ser a partir de então e colocar na tua rotina. Eu tive muito essa dor inicial de criar o hábito de ser um escritor. Então a primeira foi essa. Eu chamei de preguiça para brincar. Mas a primeira é uma resistência, assim, meio dura. Só que aí tem um negócio engraçado, que é o que a gente aprende com as maiores artes. Stand-up, música, seja lá o que você for fazer. Você tem que criar um momento para ser... O Stephen King fala, eu escrevo 2 horas por dia, e são essas 2 horas, não sei se são 2, não lembro quanto. Eu tenho que escrever 6 páginas por dia. Se discipline, porque a inspiração vai vir por meio desse movimento. Quando você senta e começa a escrever, aí você não quer parar mais. Então a segunda sensação é o estado de flow, aquele que você sentiu no segundo dia X seu, que, cara, você começa a escrever, as ideias vão inspirando, vão brilhando, aí acontece o movimento inverso. O mundo começa a te chamar, cara, vem, você tem que desligar agora para ir palestrar, agora você tem que ir lá, vamos lá cuidar do filho e tal. E aí, eu acho que ao longo dessa jornada de escrita, foi sempre esse movimento dual entre criar disciplina para começar e depois conseguir criar o freio para parar quando começava cada etapa, cada momento que eu ia escrevendo. Então, essa foi a primeira jornada, mas conforme ele foi tomando forma, Pex, acho que isso é o mais próximo que um homem pode chegar de uma gestação. Porque é uma sensação de que você preparou algo que vem para o mundo que tem a sua essência, que tem uma parte de você, tem minha história, tem história de outras pessoas importantes. É lindo demais, cara. E aí,
vou dizer que o momento final aqui para te contar a experiência é quando o livro já está no seu manuscrito ali, né? E eu comecei a distribuir para os amigos e para as pessoas fazerem suas revisões, fazendo suas considerações, aprimoramentos, suas contribuições. Essa capa quem fez foi meu irmão César. Ah, né? sério? Ele é designer, cara. Ele é design dele, eu amo, assim, acho genial a forma como ele faz o design. É o meu editor, o Sérgio, meus amigos que escreveram coisas legais que me ajudaram a rever o livro. O livro tem várias frases de impacto que meus amigos colocaram aqui no meio, ele intercala com frases inspiradoras, transformadoras e ligadas a cada capítulo aqui. Então o livro já não é mais meu. Quando o livro virou nosso, de tanta gente que se esforçou para que ele acontecesse, poxa, aí fechou. E eu tô agora naquele entusiasmo de ver como é que vai ser quando as pessoas pegarem na mão, começarem a dar feedback. Eu tô entusiasmadíssimo para ler esse livro. Uma que é um assunto que eu adoro, e outra, nessa sua resposta, você resumiu o livro aqui, né, alguns pontos, e agora eu também, era uma coisa que me interessa muito, para saber qual era a sensação da escrita, todo mundo. Quando alguém lança um livro, eu faço essas perguntas. Claro. E tem uma terceira... O que você tem ouvido, cara? Gente, é engraçado assim, porque nesse momento eu também estou escrevendo um. Então, para eu começar a escrever, eu acho que eu demorei um mês, todos os dias me prometendo, não, vou lá escrever. Mas as resistências, não, mas eu tenho essa aqui para fazer. Nós somos caras que executam coisas. Muito executivo. Exatamente, tá exatamente. É para todo mundo saber. Mas a questão eu não deixei de fazer o livro para ir assistir o Netflix. Eu deixei de executar o livro para ir executar uma outra coisa. Então, na minha cabeça, eu me dava essa desculpa. Mas simplesmente era sobre quebrar, adicionar na rotina um novo hábito que não estava lá do meu dia a dia. Exatamente. E o engraçado é porque eu escrevo várias coisas, mas o livro... E outra coisa assim também que eu pergunto muito às pessoas... Como é que você vai sentar, beleza, vai escrever. E como é que esses textos se transformam em um livro? Legal. Eu já ouvi vários processos diferentes que eu fiz essa pergunta para amigos que tinham escrito, até para saber por onde eu deveria começar. Vou falar deste caso específico meu. Já existia uma palestra, né? Já existia um conteúdo estruturado, com um método criado, os 4 elos foram criados antes eles foram trazidos aqui por livro e tal. Então, eu já tinha uma ideia do core, do núcleo do livro, que são os 4 elos. Sim. Aí eu pensei, mas um livro, uma coisa legal, tem uma contextualização. Foi aí que eu criei os 4 ralos, para ficar mais claro onde é que se perde. Falei, legal, agora que vão ter os ralos, eu vou pensar eu preciso de um desfecho para esse livro. E eu preciso criar o fundamento do método. Não existe livro sobre gestão com propósito. Esse é o primeiro livro sobre gestão com propósito no mundo. Massa. Não tem purpose management, não tem. Eu sou o primeiro a falar sobre isso. Criando um método, precisava ter um capítulo que fundamentasse, já que a minha pegada eu sou um artista, cientista, né? Tem essa questão da performance, mas tem que ter fundamentação científica e prática que eu trago. O terceiro capítulo era isso. Depois de eu olhar que teriam essas 3 partes, que eu até sintetizei aqui um pouquinho de cada uma delas, era quebrar em subpartes. Falar, tá, então 4 elos. Qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, qual que é o quarto. Eu escrevi o sumário antes de escrever o livro. Depois que eu olhei aquele sumário, que é como se fosse o esqueleto do boneco ali, aí eu fui colocando o músculo, o ligamento, a pele, o cabelo, que eu nem tenho, mas enfim, a roupa. E aí eu fui decorando e dando recheio para essa estrutura que já tinha sido pensada originalmente, né? Você chegou aqui, colocou o livro aqui do nosso amigo Anderson Rodrigues, lá da Vida Veg. Vamos pôr lado a lado aí os dois. Vamos botar lado a lado. Vamos explicar por quê. Por quê? Explica para nós aqui. Cara, num dos nossos Growth Talks aqui do Sistema X, eu tive a honra de conhecer o Anderson. No dia que ele estava fazendo o lançamento do livro dele, que ele escolheu fazer e tal, ele falou, isso aqui inclusive vou lançar o link, já pega aí, Rafael, que a gente estava tomando café antes de descer, e eu comprei na hora, eu fui o primeiro a comprar o livro dele. Foi mesmo? Fui o primeiro a comprar o livro do Anderson. Onde é que tu comprou? Era online, era no... Ah, tá, porque ele não tinha o físico ainda aqui. Não tinha o físico, tinha o físico. Como ele lançou pela Editora Agente, a Editora Agente tem lá o modelo deles de fazer o lançamento e tal. Comprei lá, pum, fui o primeiro. Ele, que legal, fui o primeiro e tal. Fiquei amarradão. Chegou o livro, tinha... Com você, eu também sou um cara que lê bastante, já tinha os outros livros na cascata e tal. Quando eu parei para ler esse livro, Pex, eu já tinha terminado o meu e fui terminar de ver se tinha algum complemento antes de eu fazer o lançamento, porque eu sabia que era uma obra de um cara que lançou uma empresa com propósito e tal. Fenomenal. O que é legal no livro dele? Eu entendo que nossos livros são irmãos e eles se complementam. Já mandei áudio para ele hoje falando sobre isso. Falei, irmão, terminei de ler seu livro e quem quer empreender com propósito, se você fala, poxa, eu queria abrir um negócio, eu queria entender o meu propósito para ir transformar isso no propósito de uma empresa, aí juntar a equipe e buscar patrocinador, o investidor e depois construir. Você quer entender o passo a passo da construção de um negócio com propósito? Tá aqui, ó. O Anderson é vegano e nem todo mundo eu não sou, por exemplo.
E como foi interessante entender o propósito dele, o motivo dele ter feito a empresa como fez, como ele trouxe outras pessoas que não são nem vegetarianas ou sequer veganas, e conseguiu envolvê-los sobre a grande causa de evitar os maus tratos com os animais e tudo mais. E que aqui não é só, e a mesma pegada que eu tenho com ele, que é uma pegada prática. Que propósito foi por muito tempo falado de uma forma muito abstrata, muito amorosa, muito subjetiva, mas que era desconexa da realidade. Sim. Nessas obras você vai conseguir ter aqui como criar um negócio, ser empreendedor. Eu recomendo essa leitura para que o negócio tenha um propósito que conecta seus clientes, seus colaboradores, muito além do produto e do serviço, para que eles sejam parceiros do cumprimento desse propósito contigo. E no momento que você precisar entender sobre a liderança, no Anderson tem um capítulo sobre liderança, mas o foco meu, eu aprofundo essa questão de como é que a liderança, a gestão precisa ser feita para poder ter o máximo impacto com as pessoas que você traz no time. Se você é gestor, é executivo, tem líderes, é líder ou tem líderes para poder formar, meu livro, Ser Empreendedor, o do Anderson, se é os dois, leva os dois, você vai ter uma visão bem completa sobre como negócios com propósito e gestão com propósito pode ser feita. E de duas pessoas extremamente validadas, pessoas que arregaçam a manga e faz. Você sabe que Anderson é parceiro aqui da casa, maravilhoso. Rafa, eu quero agradecer pelo papo, sabe? Obrigado, irmão. É engraçado, a gente conversa, e sempre que conversa com você são outros assuntos. Você é um cara tão interessante. Valeu. Entendeu? Isso aí, a sensação que eu tenho com você é que toda vez que eu lhe encontro, a gente vai conversar de coisas... Um outro assunto, né? Não fica na mesma. Não fica, isso é impressionante. Você pode trazer um dia para falar de stand-up. Eu tenho um monte de coisa para falar sobre stand-up comedy também. Pois é. Violão. Eu recentemente, antes de ontem, na verdade, fui com o Chaé lá no Speakers. Ah, no Speakers Club. Beleza. Legal, do Marcelo Nóbrega. Mas aí eu quero trazer pra gente conversar sobre isso depois, que lá tem tanta coisa bacana, né? Acontecendo, rolando. Mas eu quero, de fato, te agradecer aqui pelo papo, maravilhoso papo. Falamos de você, falamos de família, falamos de propósito, do lançamento do seu livro, vai acontecer no dia 20 de junho agora. Aí, às 11 horas, lá no CBTD. Você que quer ir, quer participar, quer prestigiar, quer ter a chance de ser um dos primeiros da fila para ganhar o livro, manda um direct para mim com a palavra livro, ou CBTD, sei lá, escreve um direct que eu mando para você o link para você poder se inscrever no CBTD e me encontrar lá no dia 20. Vai ser incrível. Beleza. Você não perca, né, obviamente, o CBTD fora, que é esse grande evento. Vamos ter lá, né, o Takei. Sabe muito bem que Takei, como já foi dito aqui, é um palestrante, não se chega no top 5 à toa, né? Então a qualidade já diz por aí. E mais uma vez, só repete suas redes sociais aqui pra galera. @Rafael Takei, Rafael com F, Takei é Takei. No Instagram, no LinkedIn, e espero que não no Serasa, senão fica mais difícil. Meu irmão, deixa eu te agradecer aqui. Obrigado, muito obrigado. Valeu pelo espaço, pelo propósito que você cumpriu no mundo. Imagina, a gente está aqui para somar mesmo. E falando em somar, some com a gente aqui, curtindo esse podcast, porque esse podcast aqui entregou tudo. Foi ou não foi? Fala a verdade. Se você tem alguma pergunta aqui sobre qualquer coisa que foi comentado, manda aqui, comenta aqui para nós, que minha equipe manda lá para o Rafael responder lá nas redes sociais dele. E também, se algum desses assuntos aqui, certamente, né, você vê que vai interessar seus amigos, compartilha com a galera, porque aqui foi falar de muita coisa e com certeza alguma dessas coisas aqui vai levar a tua galera para o next level. E a gente se encontra no próximo episódio.